Oi, pessoal, bom dia. Durante a noite, mísseis caíram por todo Israel, matando pelo menos 8 pessoas. Alguns deles conseguiram passar pelos sistemas de defesa antimísseis em 5 locais diferentes, destruindo tanto prédios de apartamentos quanto blocos residenciais. Chegamos a uma cena no coração de Tel Aviv, a poucos quarteirões da filial da Embaixada do ZEUA aqui, que também foi danificada nesse ataque, e quando chegamos lá, os primeiros socorristas corriam para dentro das chamas, tentando encontrar sobreviventes nos escombros. Conversamos com um homem chamado Gal. Veja o que ele disse. Quando o míssil chegou, estávamos na escada dentro do prédio. E o impacto foi, enorme. Eu nunca tinha visto nenhum pedaço de foguete e ver uma explosão bem na minha frente e na frente do meu irmão é uma loucura. Um míssil balístico acabou de atingir um prédio no centro de Tel Aviv. Neste momento, os primeiros socorristas estão tentando apagar as chamas à distância. Você pode ver agora que há vários paramédicos no local, policiais e soldados. E se você vier até aqui, verá parte de um prédio desabado. Eles não sabem se há alguém dentro neste momento, mas estão verificando agora. Os iranianos continuam lançando ondas e mais ondas de mísseis balísticos contra este país durante a noite. Entendemos que foram 65 mísseis e que eles estavam mirando uma variedade de locais. Conseguimos ouvir as explosões em Tel Aviv, já que alguns foram interceptados no ar pelos avançados sistemas de defesa antimísseis de Israel. Os israelenses estão revidando, eliminando altos oficiais de inteligência do regime iraniano, incluindo o chefe de inteligência do país e seu vice. Eles também destruíram o que dizem ser 1/3 das posições de lançamento de mísseis balísticos. Apesar de os israelenses afirmarem que agora têm superioridade aérea sobre a capital iraniana, Teherã, espera-se que isso continue por vários dias, se não semanas, enquanto as forças israelenses tentam enfraquecer o regime iraniano e atingir as instalações nucleares do país. Pessoal, volto com vocês. Ei, Trey, você diria que o número de mísseis balísticos, foguetes e drones está se estabilizando noite após noite? Porque é nisso que Israel está apostando, que eles vão localizar os lançadores, que o Irã vai ficar sem foguetes, que não vai conseguir reabastecer e que não tem defesa aérea. Então, isso está acontecendo? Olha, os iranianos parecem estar preservando os mísseis que ainda têm. Conversamos com um alto funcionário da inteligência israelense no fim de semana, que indicou que a avaliação é de que o Irã possui cerca de 2.000 mísseis balísticos. E os israelenses conseguiram destruir parte desse estoque, conseguiram atingir, como eu disse, 1/3 das posições de lançamento. Mas isso ainda dá ao Irã a capacidade de disparar centenas de mísseis balísticos contra este país, e é por isso que Israel ainda está em estado de emergência. O aeroporto está fechado e eles estão se preparando para dias difíceis pela frente. Autoridades que falaram à Fox News dizem que haverá mais vítimas, haverá mais destruição. E você vê nos vídeos do que sobrou aqui, estes não são como os foguetes que vieram de Gaza ou do sul do Líbano. Estes são mísseis que podem destruir quarteirões inteiros em grandes cidades como Tel Aviv. E pelo que vimos na noite passada, e eu estava sendo muito cauteloso quando chegamos ao local, em menos de 1 hora... Após a explosão, descrevendo onde foi, mas agora podemos informar porque o embaixador do ZEUA em Israel, Mike Huckabee, veio a público e disse que houve danos leves à filial da Embaixada do ZEUA aqui em Tel Aviv. E esta é uma área residencial. Está cheia de civis, cafés e restaurantes. E quando chegamos lá, por vários quarteirões, era possível ver fachadas de lojas completamente destruídas, cacos de vidro espalhados por toda a rua vindos de janelas que foram estouradas. Para responder à sua pergunta, os iranianos estão preservando o que resta do suprimento. Eles certamente estão em uma posição em que, em breve, vão ficar sem mísseis balísticos. Mas Israel ainda não está fora de perigo. E podemos esperar mais ataques israelenses hoje, enquanto tentam mitigar o risco de disparos de mísseis balísticos contra grandes cidades como Jerusalém, Tel Aviv e Haifa, no norte. Então, Trê, eu estou curioso. Esses mísseis que os iranianos estão disparando, eles têm alvos ou eles estão apenas lançando-os ao acaso? Então, o motivo pelo qual eu pergunto isso é porque, em primeiro lugar, eles estão atingindo civis e, em segundo lugar, quando se trata daquela área da embaixada que pertence aos Estados Unidos, basicamente, eles saberiam que era ali que o míssil iria atingir? Sim. Eles possuem munições guiadas de precisão e eles sabem, de modo geral, para onde estão disparando. E sem entrar em muitos detalhes,
sobre alguns dos alvos atingidos, posso dizer de forma geral que os iranianos estão mirando em alvos militares e civis. Agora, dito isso, os israelenses atacam de maneira muito mais precisa quando atingem o Irã. Eles miram na liderança militar. Certamente civis foram mortos no Irã, mas o foco dos ataques israelenses são alvos da Guarda Revolucionária Iraniana e alvos ligados ao programa nuclear, além do programa de mísseis balísticos do país. Quando os iranianos disparam essas rajadas de mísseis, eles frequentemente atingem áreas densamente povoadas. E como vimos mais cedo ontem, em outro local que foi atingido, metade de um prédio residencial desabou depois que um desses mísseis atingiu a área e matou 2 crianças, além de 2 adultos, e muitas outras pessoas ficaram feridas. E só para te dar uma ideia da cena, porque muitas vezes falamos sobre os mísseis e sobre a capacidade de interceptá-los e quantos estão sendo disparados pelo Irã, mas quem está pagando o preço são os civis israelenses. E quando chegamos àquela cena mais cedo, ontem, em um local diferente de onde você viu aquele trecho em que falei com o homem ferido, vimos um filho que estava vestindo um avental de hospital porque havia sido retirado dos escombros e levado para um hospital local. E ele exigiu que os médicos e enfermeiros o liberassem, apesar de estar ferido. Porque o pai dele ainda estava enterrado sob os escombros. E nós trouxemos essa história para você ontem, mas infelizmente o pai dele foi morto. O corpo dele foi retirado dos destroços mais tarde, no mesmo dia, depois que nós saímos daquela área. E fala, as pessoas que são afetadas aqui são civis, são membros de famílias. Nenhum soldado israelense foi morto na resposta iraniana. Alguns ficaram levemente feridos, mas em geral estamos falando de civis. De acordo com os israelenses, 24 deles foram mortos desde a noite de sexta-feira, quando os israelenses lançaram esta campanha contra o regime iraniano. E, portanto, à medida que avançamos aqui, é realmente importante falar sobre a diferença entre a lista de alvos dos iranianos e dos israelenses. Mas esperamos dias muito difíceis pela frente, dado o fato de que o sistema de defesa antimísseis aqui não é perfeito. E embora eles consigam abater grande parte do fogo inimigo, isso também inclui drones de ataque, esses drones suicidas, Shahid, que os russos também utilizam em sua guerra contra a Ucrânia. O objetivo deles aqui é sobrecarregar o sistema de defesa antimísseis de Israel. E nós temos estado aqui nesta varanda fazendo reportagens ao vivo enquanto esses sistemas de defesa estão ativos sobre Tel Aviv. E nós assistimos enquanto esses mísseis atingem esta cidade e a destruição que causam é muitas vezes catastrófica. Se você estiver do lado de fora, nem precisa ser atingido pelo míssil. Você pode estar apenas a alguns quarteirões de distância e ser morto pela onda de choque. Certo. Então, Trey, tenho 2 perguntas para você. Como está o clima aí em Israel? O que as pessoas que moram aí, os residentes, estão dizendo sobre esse ataque ao Irã e vice-versa? E também, qual é o maior medo que resta? Do que Israel e até mesmo os Estados Unidos deveriam ter medo que ainda existe no Irã? São mais líderes? É o Ayatollah, o líder supremo? Fordow, o local nuclear? Sim. Olha, os iranianos ainda têm 2 cartas na manga e elas não são tão fortes em comparação ao que tinham há 2 anos, quando seus proxies estavam muito ativos na região, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, ou os Houthis no Iêmen. Esses grupos foram em grande parte dizimados tanto pela campanha israelense e então, no Iêmen, parcialmente pela campanha americana. Então eles não têm mais os proxies para responder, por isso estão contando com 2 coisas. O programa de mísseis balísticos do país, que é limitado. Eles certamente podem causar danos, mas eventualmente vão ficar sem mísseis. E então eles têm a capacidade de intensificar o que restou do seu programa nuclear. Agora, os israelenses atacaram 2 instalações-chave, a instalação de Natanz e a instalação de Isfahan. Esses são locais onde os iranianos estavam, segundo autoridades israelenses, desenvolvendo mísseis balísticos, mas, mais importante ainda, de acordo com os israelenses, armas nucleares. E eles estavam enriquecendo o urânio até 60% de pureza, muito próximo do material de grau militar. E essa é uma das 3 razões pelas quais os israelenses dizem ter iniciado essa campanha. O grande fator X aqui é a instalação Fordow. Esta é a principal instalação deles. Ela fica profundamente subterrânea. E segundo os primeiros relatos e autoridades com quem conversamos ao longo de quase uma década aqui, eles dizem que não têm todas as munições necessárias. Agora, vale ressaltar que, durante a noite, houve algum movimento de interesse americano e de aviões americanos para a região.
Existem dúvidas reais, e quando você pergunta a civis e autoridades israelenses, essa é a questão que todos têm. Os americanos vão se envolver mais diretamente? Conversei com um alto funcionário da inteligência israelense no fim de semana. Tivemos uma conversa extensa de 30 minutos e entramos nos detalhes disso. Ele evitou falar sobre como é o apoio americano. Ele disse que, neste momento, pode me afirmar que os americanos estão ajudando a derrubar esses mísseis balísticos que estão chegando. E eu perguntei, bem, em termos de atividade militar, como isso se apresenta? Vocês estão incentivando os americanos a se envolverem? E ele parou, fez uma pausa e disse, posso te dizer que os americanos não são apenas nossos colegas, eles são nossos amigos. Não teríamos tanto sucesso quanto temos se não fosse pelo apoio do governo Trump. Mas ele não quis entrar em detalhes sobre um possível envolvimento americano em atacar o regime iraniano. Certamente é possível, e quando conversamos com pessoas nas ruas, elas estão incentivando isso. Eles querem que isso acabe o mais rápido possível e sabem que o envolvimento americano lá pode levar a esse desfecho. Então, nos próximos dias, vamos observar o mar para ver se há mais movimentação de forças americanas na região, preparando-se para um possível ataque. Mas há uma coisa que devemos observar aqui. Os iranianos deixaram de fazer uma outra coisa que poderiam fazer. Eles não atacaram diretamente bases americanas na região e não atacaram embaixadas na região, como a embaixada do Zecaio em Bagdá. Isso é importante porque é uma decisão tática da parte deles. Eles não querem os americanos envolvidos. Mas ouvimos o presidente Trump e ele disse justamente ontem, às vezes você tem que deixá-los lutar entre si. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Mas, Trey, no geral, as usinas nucleares, eles atingiram todas as 4, mas parece que Natanz e Fordow, ninguém acha que elas foram desativadas ainda. A IEA se manifestou e disse, a partir dos seus monitores que estavam em Viena, que acham que elas ainda estão intactas. Então, você nunca poderia parar essa operação. Se o seu objetivo é acabar com o programa nuclear deles agora, ainda não acabou. Certamente não acabou se o objetivo deles é destruir o programa nuclear do país. A IEA se pronunciou hoje e disse que não tinha nenhuma evidência de material vazando. Isso é uma das coisas que eles monitoram na região. É apenas parte do trabalho deles aqui no Oriente Médio. Mas outra coisa é que, quando você pensa nessas instalações, muitas delas ficam bem abaixo do solo. E, novamente, essa é a vantagem que o regime ainda tem. Eles podem dizer, vamos sair do tratado atual do qual fazem parte para permitir a supervisão do programa nuclear deles. Neste momento, grande parte dessa conversa sobre vantagem na mesa de negociações é, para ser franco, irrelevante, porque há uma guerra acontecendo entre Israel e Irã agora. Agora, o governo Trump, incluindo o presidente, deixou claro que gostaria que o Irã voltasse à mesa de negociações, mas autoridades israelenses dizem que ainda não terminaram. Eles ainda têm muitos alvos que querem atingir. O Irã é um país muito grande. O regime tem se preparado para essa possibilidade de uma guerra direta com Israel por décadas, e assim o trabalho provavelmente continuará do ponto de vista israelense quanto ao programa nuclear do país. A questão é, enquanto os israelenses continuam a atacar o Irã, e se os americanos se envolverem mais diretamente, o regime irá dizer alguma coisa? Veja, queremos voltar à mesa de negociações e chegar a um acordo. Eles deveriam ter realizado a 6ª rodada de negociações nucleares ontem, mas foram canceladas devido a este conflito. Trey Gary Trade, ótimo trabalho. Você estava ao vivo há poucas horas, reportando diretamente dos bombardeios. Obrigado. Ótima informação. Eu realmente não acho que devamos ter conversas agora. Vocês tiveram sua chance de negociar. Agora vocês querem conversar para tentar preservar o que restou do seu programa nuclear? Para quê? Para que possamos remover as sanções. Acho que o presidente ainda quer dar uma chance à paz, especialmente quando se fala em escalada, onde o líder supremo poderia ser eliminado, e isso iniciaria uma guerra religiosa, porque o Irã quer unir o mundo muçulmano. E eu acho que se você eliminar o líder supremo, isso acontece. Então, ele quer dar mais uma chance a ele. Você quer paz? Ou ele pode escalar o conflito? Sim, ele quer a diminuição da escalada agora, ele quer um acordo. Ele diz que prevê que um acordo será feito e que vai ajudar a negociar isso, assim como fez com a Índia e o Paquistão. Mas poderíamos destruir a infraestrutura de gás deles se atacarem tropas americanas ou se atacarem a nós.